Queridos, vamos continuar aqui com o tema deste mês, que é Restaurando os Sonhos. E eu tenho certeza que o Senhor tem, assim, trabalhado nas nossas vidas, nestes tempos difíceis que nós estamos enfrentando. E quando nosso Deus é um Deus de surpresas, né? E tem hora que eu me questiono muito, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou ministrando. É claro que a palavra é de Deus, mas a gente precisa, quando usado, entender isso, né? E ontem, reunido lá na casa do José Mário, que ele chamou nós lá para tomar um café. E quando ele chama para tomar um café, eu vou, porque eu nem como, porque eu sei que é bom, né? Aí a Renata contou esse testemunho que ela acabara de falar aqui agora, né? E a gente fica assim, feliz, porque Deus está agindo no nosso meio, né? Deus está fazendo coisas no nosso meio, para a honra e glória do nome dele. Amém? Então nós vamos continuar aqui falando sobre restaurando os sonhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre esperança. Porque se não temos esperança, fica muito difícil darmos este outro passo, que é sonhar. Parece até que as duas coisas caminham juntas, mas os tempos que nós estamos vivendo, e isso eu falo dos crentes, é um tempo difícil, e é um tempo difícil para todos. E se nós perdemos a esperança nesse Deus Todo-Poderoso, nós vamos entender que as coisas ficam mais difíceis. Então, sempre quando estamos caminhando em direção a algo, nós estamos esperando. Você veio aqui hoje e eu tenho certeza que você está esperando algo. Se você não estiver esperando algo da parte de Deus, nós estamos aqui, como diz no futebol, cumprindo tabela. E nós precisamos olhar também se na nossa vida nós não estamos simplesmente cumprindo tabela. Eu levanto pela manhã, vou o meu trabalho, marco o ponto, fico ali, produzo alguma coisa porque é da rotina, de olho na hora do almoço, almoçou de olho na hora do café, tomou o café de olho na hora da saída. E não estamos esperando mais nada. Porque quando a gente sai, eu quero chegar em casa, mas vou chegar em casa para fazer o quê? Eu quero dormir, porque eu estou cansado. E é um jargão dos nossos dias estarmos cansados. E eu quero dizer para você que é melhor estar cansado, isto é uma palavra do meu pastor, e ele diz assim, é melhor estar cansado do que estar entediado. E o tédio e o cansaço, eles se confundem e a gente não sabe distingui-los. Então, nós vivemos uma rotina onde nós deixamos de esperar. A gente não estamos mais esperançosos. Não sei se isso acontece com você, mas a gente não consegue mais ver o que pode acontecer. Em algumas áreas da nossa vida, se forem algumas, a gente precisa corrigir, se forem todas, então, a mesma coisa, porque a gente não consegue mais ter uma perspectiva. O nosso coração não arde mais.
A gente olha para o nosso lar, para a nossa casa e pede a Deus que Ele esteja no controle, porque a gente não consegue mais ver com todas as coisas que estão acontecendo. A gente olha para os nossos estudos e fala assim, eu estou estudando, mas eu não sei se eu vou chegar lá. A gente não anseia mais, a gente não espera mais, perdão, a palavra certa é, a gente não espera mais. Só que nós estamos vivendo um tempo também onde diga assim, eu preciso estar esperançoso. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, espere. E a palavra espera é algo horrível, não é? Não é? Não é? É horrível. Olha os adolescentes ali, ó. Adolescente, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você, quase perto da minha idade, para quem está antes e para os jovens e para os adolescentes também. Nós estamos vivendo um tempo que a palavra espera foi abolida. Tá? O que é espera? Porque hoje a mãe fala para o filhinho assim, espera um pouquinho, ele dá um show. Domingo passado nós estávamos num casamento e eu vi uma cena parecida. E a minha filha pedagoga, ela já quer dar um jeito, ela já quer ela já quer pegar a criança, ela quer enfiar um livro na cabeça. Não é assim. Mas o que acontece? O que acontece? Nós pais, e agora eu chego em você, tá? A gente não ensina a criança que ela precisa esperar. E se nós não fomos ensinados que precisamos esperar quando criança, nem quando adolescente, nem quando jovem, nem na nossa fase adulta, nós nunca vamos conseguirmos enxergar que nós precisamos esperar de Deus também. Aí fica tudo difícil. As coisas ficam difíceis. Então, é uma palavra que ela foi praticamente abolida. Porque hoje eu não preciso esperar muita coisa. Tá? Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Eu vou no médico, ele me dá um diagnóstico, eu vou lá, faço o exame que ele pediu, tá? E ele marca, escreve, olha na tua cara, ele sabe que você precisa voltar lá nele, mas quando você pega o exame, você entra na internet, você não quer saber, você não quer esperar. Aí tem aquele monte de palavra difícil lá e a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não quer esperar. A gente ora, pedindo, clamando, mas eu não quero esperar a resposta de Deus. Porque eu entro na presença de Deus igual uma metralhadora. Senhor. A hora que o Senhor toma tudo aquilo, porque as tuas orações chegam aos ouvidos do Senhor. A hora do Senhor falar ao teu coração. Ou a gente dorme, ou a gente se levanta e vai embora. Por quê? Porque não esperamos. Então, nós precisamos esperar-nos. Nós precisamos ter esperança para voltarmos a sonhar, para voltarmos a planejar, para voltarmos a realizar o que Deus tem nas nossas vidas. E a palavra de Deus, lá em Lamentações de Jeremias, é uma passagem muito conhecida. Lamentações, no capítulo de número 3. Amém? Lamentações, amém, irmãos? Amém? Vocês que nos acompanham pela internet, que você possa aí também nos acompanhar nesta leitura. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 19 em diante. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo 19 em diante diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura
e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi lida, ela será ministrada para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós já aqui ouvimos o testemunho dos teus feitos. Que o Senhor possa agora, Papai, falar conosco. Que o Senhor possa agora, Pai, nos encher do teu Santo Espírito e que o teu querer e a tua vontade se cumpra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quando nós sonhamos, não aquele sonho que nós temos à noite, não é este sonho que nós estamos tratando aqui, mas quando nós sonhamos e quando nós já visualizamos o que queremos, o que nós precisamos ou necessitamos, isso entra uma parte, uma porcentagem bem grande de esperança. Então, o que eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus, é que a esperança, ela caminha junto com tudo isso. Porque muitas vezes nós nos desmotivamos em certas situações, em certas áreas das nossas vidas, porque desanimamos, não conseguimos mais sonhar, não conseguimos mais ver o que o Senhor ainda irá realizar nas nossas vidas. Nós olhamos na nossa volta e nós não esperamos uma melhora naquela situação. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, Jeremias, ele fala que ele viu a fúria do Senhor. Se você ler com calma o capítulo 3 de Lamentações, ele vai dizer que ele viu de perto a ira do Senhor sobre a vida do povo dele, sobre a vida dele. E ele, por um determinado momento, com tudo aquilo que ele estava passando, ele tinha na memória o que podia lhe dar esperança. O tempo que nós estamos passando e vivendo não é fácil, e eu digo isso muitas vezes para que você abra os teus olhos e o teu coração, para que você entenda isso. Os tempos que nós estamos passando são tempos difíceis. Só que a palavra de Deus diz que ainda não é o fim. Então virão muitas coisas que eu não quero ser aqui profeta do mau agouro, mas virão coisas ainda piores. E aí nós voltamos na palavra, nós vamos encontrar o quê? Com tudo aquilo que o profeta Jeremias passava, ele tinha na memória o que podia lhe dar esperança. Ele ainda esperava o melhor, ele ainda esperava e ele desfrutou do melhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nós precisamos esperar no Senhor. Dá uma cutucada no seu irmão aí, fala assim, irmãozinho, não, cutuca ele mesmo, se ele ficar bravo,
Ele não vai fazer cara feia porque ele está de máscara. Nós precisamos esperar, irmãos. Nós precisamos esperar no Senhor. Os registros que nós temos na memória, ela pode, presta atenção nisso, o que nós temos registrado em nossa memória, ela pode lhe impulsionar ou ela pode lhe travar. As duas coisas. E aí, para mim não ir no errado, eu vou para a palavra. O que o profeta tinha na memória? Ele tinha algo que lhe dava, que lhe causava, mesmo num tempo adverso, esperança. E eu digo para você de novo, este tempo que nós estamos vivendo, espere no Senhor, porque Ele vai passar. E se tempos dificultosos virão, vamos passar também para a glória de Deus Pai. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível, é o sentimento de quem vê como possível a realização de algo. Olha que maravilha. E onde que nós estamos nisso tudo? Onde que nós estamos nisso tudo? Será que nós estamos esperançosos? Porque eu quero te falar algumas coisas que roubam as nossas esperanças. Uma das primeiras é que igreja já não dá mais certo mesmo. Não sei se você já ouviu. Eu já ouvi. Teve um tempo que era moda. Todo mundo queria ser pastor. Todo mundo queria abrir igreja. E eu ficava sem entender o porquê daquilo. Depois eu entendi. Eu não abri igreja nessa época. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Igreja você não se abre, tá? A igreja existe e você é enviado para lá, tá? Tá pegando aí, irmão? Tá? Então, é uma das coisas que nos desmotiva. Por quê? Porque nós somos da igreja. Uma das coisas que nos desmotiva e faz com que nós acabemos com toda a nossa esperança é a televisão, é o noticiário, é esse negocinho que você tem na mão aí, ou se não está no teu bolso, porque as notícias chegam rápidas e as notícias não chegam boas. Aquilo vai entrando na minha mente. Arrumar um emprego está muito difícil. Olha como é que diz. Arrumar um emprego está muito difícil, tá? Você quer um emprego? Eu tenho um emprego para você. O que é? Precisa carregar um negocinho para cá, levar para lá. É pesado? É um pouco pesado, mas você coloca ali, vai empilhando, vai deixando tudo bonitinho assim, legalzinho. Mas não é um emprego que eu quero. Então é diferente, pô. Você falou para mim que queria um emprego. Agora eu estou te dando um emprego, você não é o emprego que você quer. Isso vai o quê? Vai nos desmotivando. Faz muito tempo que eu não ligo a televisão. Tem televisão em casa, irmãos. Assistir televisão não tem pecado, não é pecado, amém? Tá? Pecado é assistir o que não deve, amém? Tá? Faz muito tempo. Mas quando você liga a TV, principalmente num horário assim de fim de tarde, num canal aberto, o que tem lá, irmãos? Está dizendo lá que você vai vencer, que Deus é contigo, que amanhã vai acontecer um milagre na tua vida, que você é bom mesmo e Deus te escolheu. É isso que fala, né? É nada, não é? Tá? Matou um, não é? Pendurou o outro, não matou ainda, mas do jeito que está indo vai matar amanhã ele volta lá e mata, tá?
Era um cara que estava fugido aí pro meio do mato, aí estava todo mundo com medo dele. Ah, gente, eu fiquei sabendo desse negócio aí, meu irmão, já estava na metade do assunto, tá? Até as meninas comentaram em casa: pai, mas não tá sabendo não, mas como é que é esse caso aí? Não, ele está fugindo por dentro de um mato aí, não sei o que, e está todo mundo apavorado. Olha quem ele é aqui, ó. Fizeram até um negocinho de celular aí, você mandava lá e quando tocava disse que era ele que estava chamando. Ah, gente. Poxa. Aí é ter muito tempo, mas são coisas que ocupam o nosso tempo. Olha, irmão, presta atenção nisso. São coisas que ocupam o nosso tempo e que nos desmotiva. Quem é que vai passar em frente a um terreno vazio ou em frente a uma mata se está sabendo que tem um cara escondido lá e o cara pode ter aqui? O cara é lá do outro estado, mas a cabeça está falando, ele está aqui, ó. Irmãos, isso nos desmotiva. Nós perdemos as esperanças numa situação dessa. Ah, é engraçado, a gente dá risada, é legal, não está acontecendo nem comigo, nem perto de mim, está acontecendo lá do outro lado, mas, irmãos, isso é sério. Olha onde nós estamos. Estou te dando aqui somente um exemplo. Mas o que eu quero, em nome de Jesus, é que você entenda hoje, é que você precisa voltar a esperar no Senhor. Que você precisa voltar a sonhar, a voltar a planejar, voltar a olhar assim e falar assim: eu posso porque o Senhor me capacita. É isso que nós precisamos. Agora, como? Como esperar? Diga assim: como esperar? Como esperar no Senhor? Primeiro lugar, diga assim: primeiro, recebendo a paz. Amém? Está aí uma palavra que nós usamos muito, né? Nós nos deparamos com os irmãos e falamos o quê? A paz do Senhor. Mas eu só consigo retomar, eu só consigo voltar a sonhar, eu só consigo esperar se eu receber a paz. Se eu receber a paz. E receber paz num tempo deste é algo também, entre aspas, amém? É algo que fica um pouco também difícil aos nossos olhos. Abra tua Bíblia em João. Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 20. Amém? João, capítulo de número 20. O versículo é o 19. Amém? Diga assim: esperar no Senhor, eu preciso receber a paz. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, o versículo é o 19. Amém? Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando o viram. Novamente disse o Senhor: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Somente até aí. Olha o próximo versículo, diz: se perdoarem os pecados. Amém? Jesus tinha sido crucificado, morto. Já tinha eles ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham visto o Senhor.
Os discípulos ainda não tinham entendido tudo que Jesus ensinou e por diversas vezes falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando Jesus entra naquele lugar, a palavra diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus, com medo da represália, porque até enquanto Jesus caminhava com ele, Jesus realizava milagres, Jesus estava ali com ele, provendo todas as coisas e até ensinando ele, dizendo que um dia ele iria ao Pai, e quem ia continuar isso tudo era eles perderam as esperanças, acabou as esperanças, não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade, eles não tinham mais como seguir. Primeiro que os judeus, no primeiro momento já começaram a pressioná-los e eles fugiram. E Jesus entra nesse lugar, Jesus entra aonde eles estavam reunidos. E quando Jesus entra, eles se alegram. E Jesus por 2 vezes diz para eles: paz sejam com vocês. E mais uma vez Jesus diz assim: paz sejam com vocês. Por que paz sejam com vocês? Porque vocês precisam continuar esperando. Lembra que eu disse: eu vou ao Pai e vou enviar a vocês o Consolador, aquele que supre, aquele que em todo tempo estarão com vocês. Mais uma vez eu digo, meu irmão, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos é desta paz que o Senhor decretou sobre as nossas vidas. É esta paz. Então, num tempo de adversidade tamanha, Jesus fala assim: paz sejam com vocês. E aí Jesus volta lá, né? A Bíblia não diz, mas eu penso que possa ter acontecido assim: como paz agora, Jesus? E aí Jesus responde para os discípulos assim: paz, porque tudo aquilo que eu ensinei a vocês vai acontecer agora. Eu nunca disse para vocês que seria sombra e água fresca. Eu disse para vocês o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Fala para o teu irmão de novo: tenha bom ânimo. Então, eu preciso receber esta paz. Eu preciso receber essa paz do Senhor, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os discípulos, eles estavam em guerra, confusos. Quantas vezes nós nos deparamos nesta situação na nossa vida? Amém? Confusos. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se Jesus estivesse aqui, Jesus fala para eles assim: paz. Paz, porque eu venci o mundo. E eu não venci o mundo por um qualquer, eu venci o mundo por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E assim nós continuamos esperançosos. Irmãos, pensa assim, por um rápido momento, vai lá e volta. Se tivesse acabado ali o cristianismo, tudo que Jesus ensinou, nós não estaríamos aqui, como milhões de pessoas não estariam convertidas ao cristianismo. E se nós não estivéssemos em Cristo, onde estaríamos? Então, paz, eu preciso ter. Eu preciso desta paz para continuar esperando e sonhando. Segundo ponto, diga assim, segundo ponto. Como esperar? Amém? Como estar esperançoso? Eu preciso persistir sempre. A persistência
ela nos é assim boa em algumas áreas. Principalmente quando nós queremos dinheiro, né? A gente liga pro gerente toda hora, né? Libera mais crédito, libera mais crédito, libera mais crédito, libera. Aí nós somos persistentes. Mas para esperarmos, nós precisamos persistir. Persistir no casamento, amém? Persistir nos ensinos, persistir em ser crente. Olha para o teu irmão de novo. Assim, precisa persistir. Cutuca ele, assim, precisa persistir, irmão. Precisa persistir, irmão. Persistir em querer estar na igreja. Não é. Vou falar aqui um linguajar de jovem. Não é embaçado vir para a igreja, meu amigo? É complicado. Só que eu preciso persistir. Porque o sofá vence. A cama vence. Uma pizza daqui a pouco, ela vence. Não vou para a igreja, vou ficar aqui de boa, tal. Acho que eu vou até entrar no culto online, tá? Mas eu entrando online, dá para me fazer uma outra coisinha, tal, né? Mas a gente precisa persistir. Persistir em estar juntos. Precisa persistir em adorar ao Senhor. Precisa persistir em clamar a Deus. Nós precisamos persistir. Porque quando nós persistimos nestas coisas, nós nos adaptamos para outras também. E lá em 2 de Reis, amém? Segundo livro de Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 13, segundo Reis, no capítulo de número 13, conta a história do rei Jeoás e do profeta Eliseu. Amém? Vamos ler o capítulo 13, o versículo 14 em diante. Segundo livro de Reis, 13, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Traga um arco, algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Amém? Amém, irmãos? Quando o rei vai visitar o profeta tem uma direção de Deus e passa esta direção
ao rei Jeoás de Israel. E quando ele passa esta direção, ele não somente passa, mas ele dá os detalhes. Porque ele já tinha tido de Deus a interpretação que Jeoás não estava mais insistindo nas tuas batalhas. Persistindo, nas suas batalhas. Deus mostra para ele, Deus ensina ele, mas ele não vai até o fim. E aqui eu trago para nós, nos nossos tempos, persistir também não é algo dos nossos tempos. Porque nos primeiros obstáculos, ou sei lá, no primeiro, a gente desiste. A gente desiste. A gente não é persistente. Nós oramos hoje, mas amanhã eu vou orar de novo. Deus já ouviu. E a palavra de Deus diz que eu não posso ficar com vãs repetições. Você está interpretando errado, meu irmão. Então, a persistência, ela não é para no meio, ela não é no começo. A persistência é algo que eu não estou conseguindo, mas eu preciso, porque é uma necessidade. Então eu preciso persistir. E nós não podemos deixar isto no meio do caminho. Olha, pega e golpeia o chão. O profeta deve estar para morrer mesmo, porque ele está até delirando. E pá. Ele fala, das lutas, das batalhas, você só vai vencer 3. Porque você determinou. Chegou na hora de você ganhar, de você receber a vitória, você parou. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Em todas as batalhas terá grandes lutas. Batalha não vai ser algo fácil. Ah, pastor, mas o Senhor falou, Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai fazer. Ele vai fazer. Mas nós temos os obstáculos. E por isso que nós precisamos ser persistentes. O nosso ministro de louvor, o Alex, já há tempos, caminhamos juntos, ele sempre teve um sonho de ter a casa dele. Casa própria. Deus deu um terreno. E ele persiste na construção. É fácil, né? Não sei. Mas daqui a pouco tem a casa. E aí nós voltamos e falamos assim: Senhor, eu quero uma casa, eu não quero um terreno. Ô miserável ingrato, começa a construir. A gente não persiste. Senhor, eu quero um carro novo, eu quero um carro melhor. Aí Deus te dá mais trabalho. Aí você fala, poxa, eu não estou entendendo. Eu peço um carro e tenho mais trabalho. É para você ganhar dinheiro. Está entendendo? A gente para no meio do caminho. Ah não, eu queria carro, eu não queria trabalho. Eu queria aumento, eu não queria promoção. Porque a promoção vem, logo vem o aumento. Só que você vai ter que trabalhar mais. A promoção muitas vezes vem, você se depara com pessoas totalmente diferentes, chatas, né? Mas você tem que passar, você tem que persistir. Não é assim? Não é assim? E é assim que nós vamos sempre estarmos esperando no Senhor. Terceiro e último, para nós terminarmos.
Como esperar? Primeiro, recebendo a paz. Segundo, persistindo sempre. Terceiro, tenha na memória o que o Senhor te falou. Amém? E agora eu pego outro gancho. O Senhor falou para mim ter fé. Aí eu vou trabalhar e eu me deparo com um placar. Trabalhar com vendas, olha, não vou falar. Tá? Trabalho com isso também. Então, aí você se depara lá. Putz, Renata avançou. Aí chega no outro dia. Renata avançou. Eu tenho na memória que eu preciso ter fé. Porque quando nós acreditamos, irmãos, Deus remove montanhas. Amém. Tem um louvor que diz assim: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, move as águas, Senhor. Chegou a minha vez. Agora eu preciso ter, quando nós voltamos lá no texto de Jeremias que nós lemos, quando eu tenho na memória o que pode me dar esperança. Eu vou de novo naquele culto, eu vou de novo naquela igreja, porque uma hora o Senhor vai falar comigo. Essa palavra pode não ter sido para mim, mas amanhã será e Ele realizará. Amém. Porque esse é o nosso Deus. Eu preciso ter em memória isto. Lembra da tua história, irmão? Lembra do que Deus já fez? Lembra de quantos livramentos o Senhor te deu? Fora os que nós nem percebemos. Sabia que existe livramento, que existe na minha vida e na tua vida livramentos que nós nem percebemos? O carro passou assim, ó, lambendo. Ô, motorista barbeiro. Não, ele não é barbeiro, não. É Deus que estava te livrando. Ele não tem nada a ver com o negócio. Você consegue pensar isso? Você consegue pensar? Tá? E a gente xinga, chama de abençoado. Coitado, não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? E quando o cabra te fecha, então? O que você fala para ele? Paz do Senhor Jesus, irmão. Paz do Senhor Jesus, Mas eu preciso ter na memória o que pode me dar esperança. Eu preciso ter na memória que o Senhor, Ele me livra. Eu preciso ter na memória que o Senhor me cura. Eu preciso ter na memória da onde Ele me tirou. E eu preciso ter na memória para onde Ele vai me levar. Eu preciso ter na memória. O que nós precisamos nesses tempos também é não tão somente termos na nossa memória. Porque os tempos que nós estamos vivendo, nós não estamos conseguindo passar isso. Esta geração, e mais uma vez eu falo para vocês adolescentes, glória a Deus, vocês estão aqui, estão na igreja, estão recebendo palavra, maravilhoso isso. Mas são bem poucos. Porque nós não estamos conseguindo passar para esta geração que esse Deus salva, cura, liberta e leva para o céu. Eu preciso ter isso na memória. Porque tendo isso na memória, eu vou esperar. Eu tendo isso na memória, eu vou sonhar. Eu tendo isso na memória, eu vou planejar. Eu tendo isso na memória, eu vou conseguir seguir em frente. Porque esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Tenha na memória que Ele realiza. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Coloque-se de pé no seu lugar. O Senhor está aqui. No capítulo de Jeremias que nós lemos, ele fala que por causa do grande amor, por causa do grande
amor do Senhor, nós não desfalecemos. O que nos move é o amor desse Deus. Amém? Esse Deus que nós servimos, que nós vivemos. O amor dele nos move. Mas o amor dele sobre as nossas vidas nos faz sonhar, nos faz esperarmos. Pastor, eu não entendo muito isso. Eu sou tão perturbado. Já fiz tantas coisas, igual hoje pela manhã, um jovem conversava com a minha filha, rápido assim, no momento de passar lá. Sou tão perturbado, já fiz tanta coisa errada e eu não mereço tudo isso. O Senhor te ama. Sabe por que você precisa voltar a sonhar, voltar a esperar? Porque Ele te ama. E isso tudo vem de encontro com o amor dele. Com a guarda dele. Esse é o nosso Deus. Quanto mais eu espero no Senhor, quanto mais eu sonho, eu planejo, o Senhor vai me capacitar. Porque Ele me ama. Diz assim: o Senhor me ama. Diga assim, irmão: o Senhor me ama. Amém? Esse é o nosso Deus. Fecha os teus olhos, por favor. O Senhor está aqui.